Eu vou mostrar para vocês aqui uma redação de um aluno. Vou falar aqui e vou trabalhar com o texto de Pedro para vocês identificarem como é que essa correção é feita, tá? Bom, e aí eu tenho a dedução. Mas eu preciso identificar no texto onde é que eu ponho o desenvolvimento do tema, a seleção dos argumentos, a sequência com coesão e coerência e a obediência à tipologia textual. Belezinha? Para isso, saber a função de cada um dos parágrafos. Cada parágrafo tem uma função. Introdução. Primeiro passo da introdução, qual é? Apresentar o tema. Para apresentar o tema, você pega aquela frase direcionadora e reescreve aquela frase direcionadora. Lembram do exemplo que eu apresentei? A influência do Estado Islâmico por meio das redes sociais no Brasil. Vocês pegam esta frase e reestruturam. Então, vai ter que apresentar o termo Brasil, Estado Islâmico e influência nas redes sociais. Como é que a gente pode fazer isso? Vocês conseguem? Faça aí uma reestruturação dessa frase. A influência do Estado Islâmico por meio das redes sociais no Brasil. E aí? É uma frase curta, só para traduzir, para reestruturar mesmo, porque a obrigação desse momento é você reestruturar a proposta. Mostrar que vai escrever acerca exatamente do que ele está pedindo. Fez, Cíntia? Escreva isso com outras palavras. Engraçado porque a ideia está ótima. A ideia vai ser mais ou menos essa. Mas escreva, porque quando a gente fica pensando muito e não coloca no papel, o que acontece? A ideia foge. E engraçado que você começou atualmente, eu tinha pensado em começar com hoje, o que é a mesma coisa. A minha frase inicial, ela não pode ser diferente da frase inicial da maioria. Por que ela não pode? Porque todos estão escrevendo sobre a mesma coisa. Vou lá e depois vocês pensam em continuar. Reparem só. Hoje, no Brasil, também se vê uma forte influência do Estado Islâmico sobre o nosso cidadão. É exatamente a mesma coisa? Não é não? Eu falei sim. Hoje no Brasil... Ah, meu Deus, eu já não sei. Eu já não sei, porque como eu não vou poder escrever... Ok. Hoje no Brasil também se vê a forte influência por meio das redes sociais sobre o cidadão brasileiro. Espera aí. A forte influência do Estado Islâmico por meio das redes sociais sobre o cidadão brasileiro. Então, eu tenho exatamente as mesmas palavras, só que com uma arrumação diferente. Porque quando nós falamos sobre influência do Estado Islâmico por meio de redes sociais, nós estamos falando sobre a influência do Estado Islâmico em relação ao cidadão. Então, o cidadão ele está sendo influenciado, tá? Pela rede social, no que diz respeito à ideologia do Estado Islâmico. Você pode apresentar o tema afirmando, negando, com uma frase nominal, com uma citação, com uma pergunta, mas você tem que mostrar claramente que naquele momento você está apresentando o tema. Ela não pode furtar-se da abordagem, ou ela não está isenta da abordagem. Porque quando você diz que ela não pode furtar-se, é porque ela não pode fazer isso. Mas o questionamento da temática, dessa temática em especial, é que as redes sociais, o brasileiro, ele tem que travar ou não tem que travar a influência do Estado Islâmico? Tem que travar. Então, quando você diz que ele não pode furtar-se, é porque ele tem que liberar. Ele tem que entrar no processo. E não é exatamente isso. Não é? Então, você precisa combater. Mas constatar que isso está acontecendo, que a influência do Estado Islâmico por meio das redes sociais no Brasil está cada vez mais intensa.
Sim, pode. Vai usando, depois a gente lapida. Não, é exatamente isso. Eu colocaria um forte ou a grande. Atualmente, constata-se a grande influência do Estado Islâmico por meio das redes sociais brasileiras. Então, a gente consegue ver. Ficou bacana, assim, não foi? Eu achei que traduziu bem a questão temática. Depois, o que você faz? Segundo passo na introdução é, sobre isso, eu vou escrever acerca desta vertente e acerca desta vertente. Como assim? Eu posso indicar as causas que levam a esta influência. Não podemos trabalhar com as causas que levam? E as consequências possíveis dessa influência. Não posso também trabalhar com as consequências? Mas só falar sobre as causas e as consequências é falar sobre o enfrentamento? Não. Então, há uma necessidade de nós apresentarmos uma terceira ideia, que é justamente a ideia acerca do enfrentamento. Como é que nós podemos enfrentar a influência do Estado Islâmico nas redes sociais brasileiras? É um texto argumentativo. A estrutura é de texto argumentativo. Agora, em um texto dissertativo expositivo, ele vai indicar, sobre isso, escreva X, Z, Y. E mesmo um estudo de caso, por exemplo, no direito se fala muito sobre Melville e Tício. São duas figuras inventadas, que todo caso fictício são apresentados como Melville e Tício, tá? E tem um caso com o qual eu trabalhei em uma determinada ocasião para estudo de caso, em que Melville e Tício foram para uma festa na região circunvizinha a Brasília. E nesta festa, eles deram carona para duas meninas de 14 anos. Uma delas estava muito, muito bêbada. E eles transaram com essas meninas. Melville com a menina que estava apenas embriagada, mas estava acordada. E Tício com a menina que estava embriagada e estava desacordada. A pergunta era, houve um crime? Primeiro ponto. Se houve um crime, qual o crime e em que artigo ele está enquadrado no Código Penal? Segundo ponto. Terceiro ponto. Houve concurso de pessoas? Se você não sabe que Zorra é o concurso de pessoas, você já não escreve sobre esse tópico. O concurso de pessoas é se aquele que não transou com a menina desacordada compactuou com a questão do estupro de vulnerável. O que estava acordado... Não. Concurso de pessoas, não. O concurso de pessoas é quando você pode fazer algo e não faz. Você está corroborando ou não está corroborando? É uma ideia de negligência. Me desculpa quem está assistindo da área de direito, se não foi isso exatamente, mas pela minha memória, que eu estou ficando velha, né, gente? Então a memória está péssima. Mas, se eu não me engano, é essa referência. Então, eles não queriam saber exatamente a sua opinião. O quarto tópico, que havia um quarto tópico, que era, caso tenha havido um crime, qual a punição? Então, não é uma questão do enfrentamento? É um texto argumentativo? Não, mas tem enfrentamento ou não tem enfrentamento? Tem um parecer no final. Legalmente, eles serão submetidos a uma pena que pode ir de X a Y, caso tenha havido um crime. Ok? Eu não lembro se maior de 14 até maior de 14, até 14 eu acho que é estupro de vulnerável. A partir de 14 já não é estupro de vulnerável. Eu não lembro.
Então, posso estar falando besteira. Mas era justamente acerca desse tipo de consideração que a questão estava tratando. Deu para entender direitinho? Uma questão discursiva expositiva, ela é muito mais conflituosa, porque depende realmente do seu conhecimento e da forma como você vai engendrar essas informações, ok? Vamos lá? Podemos ir? Bom, então você pode colocar a causa, a consequência, ou um referencial histórico mais um atual, ou um pró e um contra, e definir logo na introdução também a tese, ou a intervenção. Mas este mapeamento da introdução já te garante o mapeamento de todo o texto. Porque no primeiro parágrafo, você vai escrever acerca, por exemplo, da causa. Ou acerca da referência histórica. Ou acerca da referência pró. No segundo parágrafo, você vai escrever sobre a consequência. Ou sobre a referência atual. Ou sobre o contra. No terceiro, você vai escrever acerca da intervenção. E o que é a conclusão? Não há nada de novo. A conclusão é apenas uma repetição do tema e uma breve retomada das ideias exploradas pelos parágrafos de desenvolvimento e explicação da tese. Então, a conclusão, ela é, inclusive, um pouquinho menor do que a introdução. Deu para entender direitinho? Vamos ver como é que o meu aluno fez? Agora, se a gente repetir esse modo, causa e consequência, vamos dizer, explorou bastante o tema. Não no primeiro, no desenvolvimento, mais de um parágrafo com um exemplo de... Ah, sim, porque você acaba não tendo as vertentes adequadamente exploradas. Você fica repetindo o mesmo tipo de argumento, entendeu? Se esses trocadilhos pode ser feito Como assim? numa redação que eu fiz, foi sobre a mídia, aí eu coloquei. O fato é, a sociedade mídia ou a sociedade? Aí você faz um questionamento. Não, é extremamente interessante. Porque não é o que você escreve que vai validar o seu texto. É como você escreve. Então, você tem que traduzir no seu texto um certo amadurecimento e fazer esse questionamento. Repita para mim, para eu colocar aqui no áudio. O fato é, Ou a sociedade a sociedade conduz a mídia ou a mídia conduz a sociedade? Você só tem que tomar cuidado porque esta pergunta tem que ser respondida. E isso já me leva a refletir. Eu já concordo dizendo que quem conduz a sociedade é a mídia. Porque se não fosse a mídia que conduzisse a sociedade, nós estaríamos fazendo manifestações mais enérgicas em relação ao que nós tivemos ali na reformulação educacional. Mas ninguém está indo para a rua. Mas se a mídia dissesse, vamos para a rua, a gente ia para a rua. A mídia não diz, vamos para a rua, a gente não vai para a rua. Eu sou mídia, vamos para a rua. Bom, eu vou ler aqui o texto desse meu aluno. E eu quero que vocês tentem pensar em qual é o tema. Se vocês não identificarem o tema, ou identificarem de forma equivocada, é porque ele não fez adequadamente. Agora eu tenho que responder dentro do meu parágrafo? Pode ser fora porque você colocou no parágrafo introdutório. Se for no parágrafo de desenvolvimento, você tem que responder no desenvolvimento. Você não pode responder isso somente na conclusão. No meu caso, eu posso agora só na conclusão. Não. Não. Porque como é que você vai responder a um questionamento que você faz na introdução, somente na conclusão? Ao longo do seu texto, você tem que deixar pistas muito claras. Você pode somente explicitar, mas ao longo do texto você tem que deixar pistas. Ah, certo, tudo bem. Entendeu? Porque na conclusão você não tem nada novo. Aqui, vamos lá, vamos ver. Árvore do desenvolvimento. Pô, um título bacana, né? Sobre títulos, você tem a obrigação de colocar? Não, se a banca não pedir. Mas se a banca pedir, você tem a obrigação de colocar? Se você não puser, você está frito. Então, há uma necessidade aí de ler o edital e analisar se no edital há exigência do título.
Se não houver a exigência do título, na instrução pode haver a exigência do título. E se você não põe título, você perde ponto. Porque é um psicoteste também. Se ele pede para você colocar um título e você não coloca, é porque você foi disperso, você não prestou atenção no comando. Bom, árvore do desenvolvimento, eu gostei bastante, eu já comecei a ler dizendo assim, pô, legal, curti, prêmio like. Ao se pensar em qualidade de vida, tem-se países asiáticos e europeus como principais exemplos. Tais países conseguem ter uma relação harmoniosa entre cultura e educação e, consequentemente, conseguem promover uma garantia plena de direitos à população. No Brasil, isso não ocorre, seja pela falta de hábitos culturais entre os cidadãos, seja por uma péssima oferta de educação por parte do Estado. Qual é o tema? Qualidade de vida. Quais são as vertentes com as quais ele vai trabalhar? Falta de hábitos culturais ou péssima oferta de educação por parte do Estado. O que tem pertinência? Porque se você não tem essa consciência, esse hábito cultural, esse investimento em educação, você não sabe exigir direitos que te levam a ter uma boa qualidade de vida. Mas claramente o texto dele está tratando de qualidade de vida. E ele faz o comparativo entre países desenvolvidos e o Brasil. Aí eu coloco aqui umas observações, porque é interessante que essas construções estejam no pretérito. E ele utiliza muito locuções verbais. A locução verbal, ela deixa o texto lento. Então, se ele pusesse aqui um verbo no pretérito do indicativo, tá? Tais países conseguiram ter uma relação harmoniosa entre cultura e educação e, consequentemente, conseguiram promover uma garantia plena. Não fica melhor o ritmo? Ok. E aí, esse plena... Sim. Porque o que acontece com a repetição da palavra? Você pode repetir palavras que estejam dentro do eixo temático e você pode repetir palavras que, mesmo não estando no eixo temático, não comprometam o ritmo do texto. Porque aqui, o problema não foi conseguem ter, conseguem promover. O problema foi estar no presente. Entendeu? Aí você encontra aqui o plena. Aí eu indiquei que o plena, você não tem a garantia de que realmente é plena. A gente tem a garantia de que ele tem uma garantia plena de direitos humanos, principalmente países asiáticos. Entra aqui a China. Coerência textual. E isso é uma coerência social, não é exatamente uma coerência no texto. Então, melhor, consequentemente, conseguiram promover, ou promoveram, se o caso for para substituir, consequentemente, promoveram uma mínima garantia de direitos humanos. Mas também tem um problema aqui de ele colocar os países asiáticos, incluindo todos aqueles países asiáticos em que a questão dos direitos humanos não são tão respeitadas assim. Vide Coreia do Norte, vide China. Então, é um problema aqui de coerência textual. Mas, mesmo assim, vamos pensar somente na questão estrutural. Isso aqui se trata de um tópico frasal. Ao se pensar em qualidade de vida, tem-se países asiáticos e europeus como os principais exemplos. Ele vai falar sobre qualidade de vida. Porque o seu leitor, vocês conseguiram perceber esse eixo como eixo temático, porque, de forma objetiva, ele colocou este elemento. Mas, pasmem, não é esse o tema. Aí eu fiz a correção do texto e falei assim, não é esse o tema não, veja lá, o tema tem X, Y, Z. Mas a questão estrutural dele, aqui, se o tema fosse qualidade de vida, ele estaria apresentando qualidade de vida, né? Com o exemplo, tais países conseguiram promover direitos à população, aí ele começa a fazer o recorte do Brasil.
Faz o recorte do Brasil e indica essas vertentes aqui dos hábitos culturais e da oferta de educação. Então, em termos estruturais, a gente consegue perceber como é que ele vai desenhar o texto. Esse estado está em vermelho porque teria que ser com letra maiúscula. Você tinha dado um tema específico. Um tema específico, que eu vou mostrar para vocês perceberem como é que nós desenhamos essa ideia do tema e por que que ele fugiu à proposta temática. E por mais bonito que esteja o texto dele, ele não vai conseguir uma boa nota. Ele pode ou zerar, ou ele pode ter uma nota muito baixa. Escrever bem não significa dizer que você vai ter uma nota alta. Escrever sobre o tema e de acordo com a abordagem da avaliação, aí sim você vai ter uma nota alta, tá? Deveria ser no pretérito. Essa especificamente. Porque o tempo verbal de uma dissertação, ele é o presente. No texto dissertativo, o tempo verbal básico é o presente. Só que ele está falando sobre conquistas que os países já tiveram. Então, se eles já obtiveram conquistas, eles não conseguem. Eles conseguiram, tá? Primeiro parágrafo. Pesquisas recentes mostram que o consumo de produtos culturais pelo brasileiro apresenta queda constante. E aí você vê que na introdução, vou subir aqui um pouquinho. Na introdução, ele não indica que vai primeiro tratar desses hábitos culturais? Então, primeiro, tópico frasal dele aqui, a questão justamente do hábito cultural. Pesquisas recentes mostram que o consumo de produtos culturais pelo brasileiro apresenta queda constante. Aí você vem, inevitavelmente, e faz isso aqui, ó. Ou seja, estabelece coesão textual. Amarra o texto. O estudo aponta que, no ano de 2014, 70% da população brasileira não leu nenhum livro sequer. E outros 89% não assistiram a nenhuma peça teatral. Isso é forte, não é? Isso não é uma opinião dele, é? É uma ilustração. Então, quando o corretor lê uma coisa dessa, diz assim, o cara sabe. O cara está conseguindo contextualizar adequadamente o texto. Nos países desenvolvidos, lógico, na introdução ele faz um comparativo. Aqui ele precisa trazer esse comparativo, porque caso ele não trouxesse o comparativo, a introdução ficaria meio que sem nexo. Já que a introdução é apenas uma sinalização do que será apresentado. Nos países desenvolvidos, é diferente. A média per capita de leitura de livros é cerca de 10 a 7 vezes mais do que no Brasil. Esses dados mostram que há uma relação entre cultura e desenvolvimento social. Ele prova. Países desenvolvidos têm uma média dessa. E países não desenvolvidos têm uma média como a do Brasil. Então, existe aí uma correlação muito, muito efetiva. Também gera a dúvida. O que provoca essa diferença gritante entre Brasil e tais países? Então, ele faz uma constatação que trata justamente acerca, olha, dessa frase inicial. Vejam se essa frase final não casa com a frase inicial. Pesquisas recentes mostram que o consumo de produtos culturais pelo brasileiro apresenta queda constante, o que provoca essa diferença gritante entre Brasil e tais países. Tais países porque ele citou os países. Mas a gente consegue perceber que há um casamento, ele está fechando uma ideia. Deu para entender direitinho? Olha o que Cíntia está perguntando, eu acho que é muito válido, né? Existem níveis de pontuação para um argumento. Se você apresenta que pesquisas apontam, você sabe que pesquisas apontam, não sabe? Sabe que pesquisas apontam. Pô, tenho certeza disso, mas eu não lembro exatamente onde foi divulgado. Isso. Eu vou deixar de escrever por causa disso? Não. Mas eu tenho que escrever sabendo que eu não vou ter 100% da nota.
É melhor, no entanto, garantir pelo menos 60%, 70% ou não colocar nada? Melhor garantir. Lógico que se ele tivesse colocado pesquisas realizadas recentemente pelo Instituto de Cambridge, apontam o quê? Teria que ser um instituto aqui no Brasil, né? Então, ele já conseguiria uma nota máxima, mas ele nunca vai chegar a uma nota máxima, nesse caso, porque ele não cita, tá? Existem algumas falhas aqui, que eu não lembro quais são exatamente, mas daqui a pouco eu vejo lá para vocês. Está de acordo com a introdução, gente? Super de acordo com a introdução, né? Bacana, favorável, ele arrumou direitinho a casa. É possível desenvolver o consumo cultural com baixo nível intelectual? É impossível desenvolver o consumo cultural com o baixo nível intelectual que o brasileiro apresenta hoje. Por quê? É sabido que a educação é um investimento que, apesar de mostrar resultados a longo prazo, é capaz de produzir resultados surpreendentes. Tem-se a Coreia do Sul como um exemplo, o que é pertinente em relação à apresentação ali dos países asiáticos. Eu acho que lá em cima ele poderia ter colocado alguns países asiáticos. Se ele pusesse alguns países asiáticos, a gente já não teria não esbarraria na ideia da China e da Coreia do Norte, tá? O pequeno país asiático iniciou investimentos massivos em educação 12 anos atrás. E hoje já se mostra como potência mundial, com uma ótima expectativa de crescer ainda mais. Não sugiro finalizar o parágrafo de desenvolvimento com uma ilustração, porque parece que você está escrevendo sobre o país asiático. Não dá a sensação? Então, ele deveria fechar aqui, trazendo para a questão Brasil. Perceberam? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, o Brasil deveria se espelhar em países assim. Porque é impossível desenvolver o consumo cultural com baixo nível intelectual que o brasileiro hoje apresenta. O Brasil deveria se espelhar em países que investiram em educação para isso. O assim já iria retomar toda essa ideia. Dá para entender direitinho, não é? Por enquanto, legal? Lá em cima ele indicou que exatamente iria escrever o texto dessa forma, não é? Então, ele prepara o leitor. Aí tem aqui, o texto está cansativo? Não. O texto ele tem 3 parágrafos de desenvolvimento. E não está cansativo. Um texto com 4 parágrafos, introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, às vezes é muito mais cansativo, porque os parágrafos de desenvolvimento ficam longos. E aí você se perde. Bom, se o Brasil deseja manter acesa a esperança de atingir o patamar das grandes potências mundiais, deve começar a investir forte em educação e incentivos culturais, informando pais e filhos a respeito da importância de tais fatores para o crescimento da nação. Dessa forma, as próximas gerações colherão, como fruto desses investimentos, uma oferta de direitos humanos garantida, bem como uma nação pautada em ética e cidadania. É uma intervenção isso, não é? E está de acordo com o que ele apresentou na introdução? A gente olha a introdução e diz assim, pô, está casando direitinho. O texto, portanto, tem progressão textual, tem o bom encadeamento das ideias, o encadeamento lógico, lembram? No encadeamento lógico das ideias, beleza. Mas a nota final não é alta, porque ele não está no tema. Vocês vão tomar um choque quando visualizarem o tema. Como já dizia Aristóteles, pô, véi. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. O cara termina assim a conclusão. Inicia assim a conclusão, perdão. E quem está corrigindo, pensa o quê? Menino é bom. Menino tem potencial. Se ele estivesse na proposta temática, ele perderia por causa de algumas falhas gramaticais, mas em termos de conteúdo, bem bacana. Portanto, deve-se começar desde já esse plantio promissor para que possa se colher nos próximos anos uma sociedade ética e socialmente desenvolvida. Ele colocou alguma coisa nova aqui?
Não, a gente consegue perceber o espelho do texto, não consegue? Aí algumas observações que eu apresentei para ele. A questão aqui do criaram, conseguiram, quase plena, é importante. E engraçado porque eu não tinha me atentado à questão do asiático. Aí eu colocaria aqui alguns países asiáticos. Estado com letra maiúscula, você não cita um estudo especial, trata de pesquisas. Assim, o ideal é apresentar estudos apontam, porque ele coloca esses estudos. Então, é como se ele já estivesse apresentando. Aqui a questão da vírgula, sequer seria adequado se não houvesse um termo de anulação, como nenhum. Poderia se fosse um termo nenhum sequer, porque ele escreveu nenhum sequer. Seria mais interessante se fosse sequer. Perceberam a diferença, né? Faltou uma vírgula, melhor colocar em um período conectando condição e também gera. Sabe-se. Faltou a vírgula. E aqui, o que se chama o se, aí eu coloco. Gostei bastante, senti falta apenas de analisar condições objetivas e subjetivas para o desenvolvimento social. Tema. Parece que alguma coisa do que ele apresentou? Aí o tema. É um tema para as vagas residuais da UFBA. Deixa eu ver se eu... Conseguiu? O pior que é mesmo. Mas o olho treinado faz com que a gente perceba direitinho. Em quase tudo quanto é canto do mundo vão surgindo movimentos políticos e sociais. As redes como plataformas de lançamento de signos a partir da troca de experiências, sensações, percepções. As pessoas afastadas pelas distâncias e pelo modo de vida metropolitanos encontram um espaço, uma agora cibernética, uma agora cibernética, e começam a partilhar suas decepções e indignações diárias. É claro que esses movimentos são muito diferentes entre si, respondendo às situações concretas dos lugares onde acontecem. Não há nada no Brasil que se aproxime do processo de islamização que angustia os democratas na Turquia. Então, aqui, por exemplo, a islamização que acontece na Turquia por meio das redes sociais. No Brasil não há nada que se compare a isso. A mobilização nas redes é sempre maior do que se pode medir nas ruas, por uma razão simples. Nem todos se deixam afetar e mobilizar no circuito das redes. Nem todos que se deixam afetar e mobilizar no circuito das redes colocam os pés nas ruas. Para 1.000 pessoas nas ruas, temos pelo menos 3.000 pessoas nas redes. E esse talvez seja um cálculo conservador. De outra parte, a rua é sempre mais densa e mais intensa do que a rede. Por enquanto, se assemelha a alguma coisa que ele apresentou? Não. Ele teria a obrigação de apresentar referências acerca da rede social? Porque o texto de apoio leva a isso. O texto de apoio conduz a isso. O espaço virtual é o não lugar, a utopia no discurso. E a rua... Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver se eu mandei outro texto para ele, peraí. Outro tema. Não, não mandei outro tema, não. Peraí. Que eu pensei que era um tema só. Mas são 2 temas que eu mandei. Foram 2 temas que eu mandei para ele. Vou retificar, viu? Meu filho.
Vou retificar, tá? Para vocês e para ele. Não sei, eu não sei. Eu vou olhar agora, porque quando eu corrigi o texto dele, eu corrigi achando que ele estava fazendo do outro tema. E achei uma disparidade tão grande. Eu falei assim, meu Deus, ele escreve tão bem. Por que ele escreveu sobre isso e não sobre aquilo? Vamos lá. Uma nação se faz com pessoas imbuídas de propósitos comuns, voltadas para o progresso social com pleno exercício da justiça e da igualdade de direitos e de deveres de seus cidadãos. A consciência coletiva de uma sociedade resulta dos valores de uma nação. O que se passa na consciência como um pensamento coletivo das pessoas é reflexo de sua cultura, da opinião pública e do estágio de desenvolvimento da sociedade. Essa consciência coletiva pode colocar uma sociedade em letargia ou, de outro modo, fazê-la progredir. Linchamentos, queima de ônibus, manifestações com quebra-quebra, depredações de patrimônio público, bem como tudo que implique um modo coletivo de ser, seja com resultados positivos ou não para a sociedade, são resultantes da consciência coletiva. O que circula nas redes sociais, o que aparece nas diversas mídias, o que pensa a classe dominante, o que dizem os artistas mais consagrados e o que falam os formadores de opinião, o que emana das sub-regiões urbanas no formato de opinião comum, são também indícios do conteúdo da consciência coletiva. Mais do que qualquer outro vetor, a opinião pública, pelo seu poder de penetração e por sua linguagem, que traduz o que se passa na consciência coletiva, pode contribuir em muito para a educação visando a plenitude da cidadania. Qual é a palavra que mais se repete? Consciência coletiva. Mesmo com esse tema, este texto foi explorado no texto dele? Não, porque ele não trata da consciência coletiva, tá? Aí o próximo texto. Opa! O consumo declinante de produtos culturais entre brasileiros, identificado em pesquisa recente divulgada pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, reflete não apenas a atual crise econômica, mas um nó crítico do sistema educacional. O estudo aponta, entre outros, um dado estarrecedor. 70% dos brasileiros não leram um livro sequer em 2014. Então, ele utiliza esse dado, não utiliza? Então, se esse dado é apresentado aqui, indicando que estudos apontam, significa dizer que ele pode dizer que pesquisas apontam, porque o texto de apoio já dá uma solidez. O uso da internet, amplificado pelos smartphones, é apontado como um dos responsáveis pela queda na leitura, principalmente entre os jovens. Nos países desenvolvidos, 13 é o número médio de livros lidos anualmente por habitante, enquanto no Brasil são 2. Essa informação ele apresentou como? Ele apresentou a diferença, não foi? Ele não apresentou 13 para lá e 7 aqui. Ele apresentou a diferença. Eu acho que ele fez uma releitura. Mas vamos aqui. Alguns acreditam que isso pode ser explicado pelo fato de, ao iniciar tardiamente o seu processo de escolarização nos anos de 1960, o país ter saltado do analfabetismo para o audiovisual, sem conseguir formar uma cultura de leitura. Eu achei essa informação, gente, extremamente interessante quando eu li. Porque, de fato, aconteceu isso. Quando nós iniciamos o processo de alfabetização, entrou no nosso mercado a questão do audiovisual. Então, acabou não havendo tempo de a pessoa tomar gosto pela leitura, de a população não tomar gosto pela leitura.
A pesquisa indica também que o volume de frequentadores de cinema diminuiu, embora as idas ao teatro tenham dobrado em relação a 2009. Apesar disso, 89% não assistiram a nenhuma peça entre 2013 e 2014. Ele explorou bem esse texto, não foi? Mas ele explorou o texto de cima? Se ele não explorou o texto de cima, ele está parcial ou tem uma perda parcial, ou ele está abordando toda a proposta? Ele tem uma perda parcial. Obrigatoriamente, porque a proposta não é uma proposta formada somente por um texto. Então, ele deveria trabalhar com a ideia da consciência coletiva. Ele só trabalhou com elementos que estão nesse texto. Então, se ele desconsidera a consciência coletiva, ele está apresentando uma análise tangencial da proposta como um todo. Esses foram 2. É porque ela está pensando em 3 por causa disso aqui. O da consciência coletiva está lá em cima. É o primeiro. Aí eu tenho esse, aí eu tenho a frase direcionadora. Uma nação que não consome cultura tem dificuldade de entender e discutir em profundidade questões que dizem respeito a todos. Ou seja, tem uma consciência coletiva que não é cidadã. É uma consciência coletiva que é egoísta. Então, para mudar a consciência coletiva, é necessário o quê? Investir em educação e em cultura. Só que ele não cita a terminologia consciência coletiva. Então, fica tangencial. Ao se distanciar dos livros, o Brasil se torna um país raso. O texto, a proposta é você fazer um texto argumentativo em que estabeleça uma relação entre cultura, educação e direitos humanos. Ele fez isso, não fez? Então, ele está bem de acordo com este direcionamento, mas faltou um elemento que é consciência coletiva. Não tem os tópicos, mas como faltou um dos elementos, ele vai ter uma perda. Então, por exemplo, valendo 10, ele já não tem possibilidade de conseguir 1,5. A nota vai ser, no máximo, de 8,5, porque um dos tópicos necessários não foram explorados. Não foi explorado. Deu para entender direitinho? Ressaltando as ações que o homem brasileiro pode promover no sentido de formar uma nação pautada pela ética e pela cidadania. A gente consegue visualizar isso aqui no texto dele, não consegue? Ele falou disso. Você lê isso aqui e consegue perceber que ele tratou disso lá no texto. Só não tratou de um elemento que é a consciência coletiva. Ponto. Graças a Deus, eu estava começando a ficar com medo. Quando eu li, fiz a correção, eu falei assim, meu Deus do céu, mas o tema não era esse, gente, está todo diferente. Depois que cai a ficha aqui, né, ele não analisou o outro, e sim, este aqui, dá uma felicidade danada, não é? Que eu leio e digo assim, ai meu Deus, ele está aprendendo. Não, ele não viajou nada, gente, ele só não explorou o primeiro texto. O que é natural, às vezes você acaba fazendo um recorte, achando que tem muito texto e você só precisa explorar um. Não, a proposta é constituída pelos 2. Quando tem aquelas figurinhas também, a mesma temática? A mesma coisa, o texto, a proposta temática, ela tem que avaliar justamente o todo. Tudo que está na proposta tem que ser analisado. Ok? Agora veja, é engraçado como a gente tem essa percepção, né? Tem os textos de apoio, aí você só quer ler a frase direcionadora. Porque a proposta para nós é somente aquela frase direcionadora. Por mais que tenha, inclusive, a indicação, de acordo com a leitura dos textos acima, você só quer ler a frase direcionadora. Não, a proposta é tudo. Tudo faz parte da proposta. O Enem, ele coloca 5 textos. Você tem que colocar. A proposta você tem que colocar em outras palavras. E por isso que, depois de resolvido, de sanada a problemática relacionada a qual tema com o qual ele estava trabalhando, a gente leu a proposta e lembrou automaticamente do texto dele. Porque ele trabalha com os mesmos elementos. Agora, então, sim, uma dica seria, vamos dizer que tenha dois, você falou do Enem, 5 textos, direcionadores, Motivadores. eu leio os 5, vejo o tema dos 5. Identifica a relação do tema dos 5 com o tema
da proposta, porque você vai ter conexões. Porque se o texto motivador foi colocado naquela seleção e está relacionado com a proposta temática, é porque existe uma relação de uma forma ou de outra. Então, e aí, por exemplo, consciência coletiva. Para se trabalhar a consciência coletiva, é necessário que você invista em consumo de cultura e em uma educação efetiva. Só faltou ele se insinuar que é dessa maneira que se tem consciência coletiva. Efetivamente direcionada à formação de cidadania. Porque não adianta a consciência coletiva do brasileiro ser uma consciência apática, excludente. Não adianta. Porque você não está corroborando para os direitos humanos. Entendeu? Pessoas lindas, maravilhosas. Foi somente 1h30, né? Mas rendeu, viu? Rendeu. Vocês estão libertos e libertas de mim por hoje. Semana que vem tem mais.